Só preciso de uma coisa receber. Só preciso de uma coisa receber. Teu Espírito em meu viver. Teu Espírito em meu viver. Veja só, leia comigo, por favor, no capítulo 4, versículo 3, a história de Caim e Abel, e imaginando, enquanto a gente lê, vai imaginando a cena de cada atitude que eles tomaram. No versículo 3 está escrito assim: aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse para Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, olhem para mim, por favor. Sendo irmãos, a gente acredita que os dois tiveram a mesma educação espiritual, ou seja, da mesma maneira que os seus pais, Adão e Eva, passaram ou ensinaram sobre Deus para Abel, também supostamente fez para quem? Para Caim. Porém, os dois, quando cresceram, viveram juntos durante muitos anos, não se notava uma diferença. Da mesma maneira com que Abel ouvia Adão e Eva falando sobre quando Deus andava com eles no jardim, sobre como era a vida quando eles estavam em comunhão com Deus no jardim, sobre como Deus criou o mundo, criou eles, assim como Abel ouvia, Caim também ouvia. Porém, não se notava nenhuma diferença entre um e outro. Como por exemplo, na igreja, não se percebe quem é convertido, quem não é. Dentro da igreja, principalmente no momento da reunião, não se nota diferença entre uma pessoa e outra, até porque, da mesma forma com que os dois ouviam a mesma palavra, o mesmo ensinamento, na igreja também é a mesma coisa. Ninguém tem mais atenção do pastor do que outro. Ninguém ouve, ou não deve ouvir, mais uma pregação do que outra. A pregação que é para um também é para quem? Para outro, é até para mim que estou pregando. E então, essa diferença entre uma pessoa e outra não é vista, até que chega a determinadas situações que Deus permite, justamente para que a pessoa se conheça. Não é para Deus conhecer a pessoa, porque Ele na verdade, Ele já conhece, como Ele já sabia quem era Abel, e também sabia quem era Caim. Quem não conhecia quem era a Caim, que não conhecia a si próprio, que não conhecia a si mesmo, e Deus permitiu que eles sacrificassem. Houve um momento em que chegou o dia deles sacrificarem, justamente para isso, porque o sacrifício, ele mostra quem a pessoa é, ele revela o que está dentro da pessoa. Não tem aquele exame, o raio-x, não é? Que a pessoa vai lá naquele aparelho e há uma fotografia que, se ela tiver qualquer objeto dentro dela, fica visível ali. O sacrifício tem esse poder de revelar o que está dentro da pessoa. E foi isso, exatamente essa radiografia, o sacrifício, que mostrou o que estava dentro de Abel e o que estava dentro de quem? De Caim. Porque você observa que quando Caim foi preparar a sua oferta, a palavra de Deus não dá nenhum detalhe, simplesmente diz que ele foi lá e trouxe do fruto da terra uma oferta, sem nenhum detalhe, sem especificar absolutamente nada, apenas disse, ele foi lá e trouxe uma oferta. Mas quando fala da oferta de Abel é diferente, a Bíblia dá detalhes, e fala que ele foi lá e trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, fala que ele fez um mais excelente sacrifício do que o irmão. Ou seja, diferente de Caim, que foi lá e trouxe uma oferta que havia ali e apresentou a Deus, Abel foi diferente. Abel foi lá, porque imagine você, para ele ter escolhido
o melhor dos primogênitos, tendo ele centenas de ovelhas, centenas de animais, imagine o trabalho que não deu para ele primeiro separar quem eram os primogênitos. Depois, dentro daqueles primogênitos, o cuidado que ele teve de escolher o melhor animal. Você imagine aí na sua mente ele procurando animal por animal. Olha, esse aqui tem a lã está com defeito, esse aqui, olha, tem um olho diferente, esse aqui está com a pata raspada, não, esse aqui não serve, até encontrar a melhor de todas. Então, nesse cuidado que ele teve de escolher o melhor animal que ele tinha, nesse trabalho que ele teve para preparar aquela oferta, foi visto o respeito, o temor que ele tinha para quem? Para com Deus. E é exatamente isso que muitas pessoas não entendem na igreja, que Deus, Ele nos conhece, nos observa nos detalhes. Quando, por exemplo, nós vamos sacrificar, Ele está observando naquilo que nós estamos preparando para Deus, o cuidado, o temor, a devoção naquilo que estamos fazendo para Deus. Eu me lembro de um vídeo que uma repórter entrevistou uma pessoa que servia os encostos, e a repórter perguntou para ela, que ela vinha com um animal para sacrificar para o encosto que ela servia, e a repórter perguntou, mas não era caro? Senhora, não é caro, era uma cabra, ou era um bode, não me lembro o animal certo, não é caro esse animal? E ela virou para o repórter e falou assim, para o meu Exu, eu não dou qualquer coisa. Então, você vê que as pessoas que servem os demônios, alguns até fazem por medo, porque sabem que se não fizerem o melhor, vão ser retaliados, mas fazem ali o melhor, seja por medo, seja por respeito, porque eles sabem que as entidades querem ver naquilo que eles vão dar o melhor deles. Mas quando se trata de fazer as coisas para Deus, a gente vê que muitas pessoas, muitos cristãos, não têm esse cuidado. E eu não estou falando só do sacrifício da fogueira santa de Israel, ou só nas ofertas e dízimos, mas em tudo, porque tudo que a gente faz para Deus é uma oferta. Vir à igreja, buscar o Espírito Santo, Deus observa os detalhes. Você vê que tem pessoas que para vir para a igreja, ela tem que ser empurrada, o marido, a esposa tem que ficar, vamos para a igreja fulano, já está na hora, não, daqui a pouco eu vou. Parece que a esposa está se humilhando para o marido ir para onde? Para a igreja, ou vice-versa, e a pessoa, a reunião é 9h30, e a esposa está lá, vamos fulano, vamos chegar atrasado de novo, não, daqui a pouco eu vou. A pessoa, Deus está observando o quê? Os detalhes, porque isso é uma oferta, a maneira com que a pessoa participa da reunião, aquela atenção que a pessoa dá no momento da palavra, o melhor que ela faz na hora da busca, na hora que vai buscar Deus, ela fala, não é aquela oração, sabe, cansada. Às vezes tem pessoas que sentam, mas não é porque estão com dor. Tem gente de idade que pode sim, claro, e deve sentar. Se está com uma dor, é melhor sentar para se concentrar na oração. Mas tem gente que às vezes fica de pé o dia inteiro no trabalho, mas não é capaz de ficar 20 minutos na oração de pé. Mas por quê? Porque no trabalho ela tem que ficar de pé, é obrigada. Mas para Deus, Deus entende, Deus... Você está entendendo? E aí quando senta, o cansaço, a máscara, o calor, pronto, a pessoa está ali, parece que está fazendo um favor para Deus. Então, como resultado dessa oferta mal feita, vem o retorno. Você vê que Deus retornou para Abel na medida que Abel deu para ele. Deus retornou para Caim na medida que Caim deu para ele, porque como nós já dissemos em outras vezes, Deus nos trata da mesma maneira que nós tratamos a Ele. Se nós o honramos fazendo o melhor para Ele, Ele vai nos honrar também. Mas se não há respeito, se não há temor, se não há dedicação, o resultado é esse: a pessoa fica anos na igreja, não nasce de Deus, não se converte, entra frio, sai frio, entra vazio, sai vazio, e a pessoa vai envelhecendo na igreja, e não há um avivamento, não há uma transformação, não há uma mudança.
Por quê? Porque a oferta não está sendo aceita. E aí você observa, quando a oferta foi recusada, qual foi a reação de Caim? Está escrito aí: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou chateado, ele ficou revoltado por Deus não ter aceitado, porque na cabeça dele Deus tinha a obrigação de quê? De aceitar. Você já viu pessoas que fizeram campanha, não foram abençoadas e ficaram revoltadas, como se Deus tivesse a obrigação de responder ela? E Caim agiu exatamente dessa forma. Quer dizer, eu fiz a minha oferta e o Senhor não me responde? Eu fiz a minha oferta e o Senhor abençoou o meu irmão e não abençoa a mim? Olha só o pensamento, o sentimento de Caim. E não é o que tem muitas pessoas que fazem? Não há muitas pessoas que dizem: eu estou há 10 anos na igreja, olha a minha vida, de que vale eu estar todo esse tempo na igreja? Mas isso é apenas, esse pensamento é apenas mais uma das razões do porquê que a pessoa está há tantos anos e não foi abençoada. O fato da pessoa ter feito uma campanha, ou feito uma oferta e não ter sido abençoada, e se queixar, é apenas uma das muitas razões dela não ter sido abençoada. Porque se ela tivesse feito de todo o seu coração, se ela tivesse feito para Deus o seu melhor, pelo que Deus representa, e não apenas pelo que Deus tem para dar para ela, por mais que ela não tivesse sido abençoada, ela não falaria uma blasfêmia dessa. Porque ela não fez para o homem, não fez para a instituição, não fez para o pastor, ela fez para Deus. E o que eu fiz para Deus está feito. Se Ele me abençoou ou não, isso aí Ele quem sabe. Eu fiz o meu melhor para Ele, porque Ele merece o meu melhor. Amém, gente? Não era para Caim pensar o seguinte: bom, graças a Deus que Deus abençoou meu irmão, e ficar feliz pelo irmão estar sendo abençoado. Não era para ele estar feliz em poder ver o irmão abençoado e dizer: poxa, que bom, uma pena que Deus não me abençoou, não me respondeu, mas pelo menos eu fico feliz em ver o meu irmão abençoado. Mas não, a pessoa que é do tipo Caim, ela além de não ser abençoada, ainda se revolta quando vê os outros sendo abençoados. Por isso que tem gente que às vezes não faz e nem quer que os outros façam, por causa desse espírito que havia em Caim. Entende sim ou não? Então, quando Caim descaiu o semblante e teve aquele comportamento infantil, aquele comportamento incrédulo, infantil, mundano, que muitos têm nos dias de hoje, Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele não precisava fazer isso, mas na infinita misericórdia, Deus foi lá e disse para Caim: por que tiraste, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, Deus ainda deu uma chance para Caim, dizendo: Caim, você não foi abençoado agora, você não fez certo, seu irmão fez certo. Se você fizer certo, você vai ser aceito. E era para que ele, se fosse humilde, era para ele pensar o seguinte, ou responder a Deus: é verdade, o Senhor tem razão, me perdoe por eu não ter feito certo, e se o Senhor me der uma outra oportunidade, eu farei conforme o Senhor quer. Mas ele não teve essa humildade. Na cabeça dele, o irmão estava errado, Deus estava errado, e só ele estava certo. E às vezes, pessoal, o diabo cega a pessoa de tal maneira que tem gente na igreja que é capaz de pensar que está todo mundo errado, e só ele ou só ela está o quê? Está certo. Faz o mal faz a pessoa ficar tão cega que ela não consegue enxergar, que foi o caso de Caim. E nem o próprio Deus falando. Não é falta de pregação, pessoal. Eu posso chegar aqui com todas as palavras, pregações mais convincentes possível, não adianta, porque quando a pessoa não quer se convencer, ela não se convence. Porque se fosse assim, Deus tinha convencido Caim. E Deus convenceu Caim? Ele convenceu, pessoal? Não, porque Caim não quis ser convencido. Caim não quis reconhecer que estava errado. Então, há pessoas que nunca vão reconhecer, por mais que a gente pregue, por mais que a gente prove com passagens e mais passagens bíblicas sobre o temor, sobre a fidelidade, sobre a dedicação a Deus, não adianta. Enquanto a pessoa não quebrar o seu orgulho e ela reconhecer: peraí, olha só a vida que eu estou vivendo, olha só quem eu sou, essa pessoa fria, quando eu estou com
Na igreja eu sou uma coisa, quando estou com os amigos eu sou outra, quando eu estou ao lado dos meus familiares eu sou uma coisa, quando eu estou com os meus sozinho ou com os meus familiares eu sou outra, meus amigos sou outra. Eu sou uma pessoa de duas faces, eu sou uma pessoa que vivo de aparência, a minha fé é uma perfeita hipocrisia. Oh meu Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu não quero terminar minha vida como Caim, um religioso, materialista, orgulhoso. Não, meu Deus, eu quero ser como Abel, ter esse temor, ter essa santidade, essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade estreitada contigo. Amém, pessoal? Aí o Espírito Santo vem e transforma, você pode ter certeza disso. Amém, gente? Então qual tem sido a sua oferta para Deus? Não estou falando apenas oferta financeira, dízimos, ofertas. Estou falando o que você tem feito para Deus. Como você tem sido lá fora? Como você tem agido? Quando você vem para a igreja, qual é o prazer que você vem para a igreja? Quando você faz uma oração, qual é a dedicação que você faz na oração que faz? Porque tudo que a gente faz é uma oferta, seja ela uma boa oferta ou uma péssima oferta. Amém? Encurve o seu rosto, sentados mesmo, por favor. Deixa o Espírito Santo falar com